O direito à liberdade é uma das 5 categorias de direitos individuais e é assegurado por constituições e tratados ao redor do globo. Mas o que significa realmente ser livre? Será que o fato de uma Constituição estabelecê-lo por escrito garante a presença desse direito na realidade? Neste mini documentário, realizado em cumprimento das exigências da disciplina de Direito Constitucional 1, será apresentado um caso em que tal direito foi violado, ocorrido no Rio Grande do Norte. No coração do Rio Grande do Norte, onde o solo seco e o trabalho árduo sustentam muitas famílias, uma realidade cruel se oculta. Entre as paisagens rurais dessas regiões, trabalhadores eram explorados em condições análogas à escravidão, privados de seus direitos fundamentais mais básicos. Entre os anos 2000 e 2008, investigações revelaram histórias de opressão e abuso na fazenda do Seridó, Agreste e Vale do Açu. As denúncias começaram a ser apuradas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério do Trabalho, e as investigações apontaram que os trabalhadores estavam sendo submetidos a condições degradantes, privados da liberdade de locomoção e do direito à atividade profissional livre de exploração. Esses trabalhadores eram mantidos em alojamentos sem higiene e obrigados a comprar em mercearias do fazendeiro, onde os preços eram abusivos. A dívida, que crescia constantemente, tornava-os prisioneiros da exploração. Alguns trabalhadores viviam em regime de trabalho escravo desde o ano 2000. Conforme os relatos de alguns deles, o acordo inicial previa um pagamento de R$ 56 por semana. No entanto, muitos afirmaram que não receberam nenhum salário ao longo desse tempo. Essas condições degradantes e a imposição de dívidas violavam o direito à liberdade e atividade profissional e à dignidade humana. Direitos fundamentais assegurados na Constituição Brasileira e pelas convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, contrariam diretamente a ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que visa promover o trabalho digno e o crescimento econômico inclusivo. Entre 1995 e 2008, a Comissão Pastoral da Terra relatou mais de 31 mil trabalhadores libertados de condições análogas à escravidão no Brasil, com o Rio Grande do Norte registrando denúncias graves em suas áreas rurais. No caso em questão, no ano de 2004, uma operação do Ministério do Trabalho libertou 29 trabalhadores no Vale do Açu. Ricardo Melo e Guilherme Cavalcante eram os proprietários de terras na região e foram responsabilizados pela exploração dos trabalhadores e obrigados a pagar uma indenização de R$ 33 mil às vítimas. Diante da situação alarmante, a OAB do Rio Grande do Norte, representada pelo conselheiro Luiz Gomes, apresentou denúncias formais e apoiou a aprovação emergencial da proposta de emenda constitucional 438, que visa coibir o trabalho escravo por meio da desapropriação das terras onde ele é praticado. A PEC 438, proposta pelo ex-senador Ademir Andrade, estabelecia a expropriação de propriedades onde o trabalho escravo fosse constatado, destinando a terra ao assentamento dos trabalhadores que ali viviam. Porém, a falta de fiscalização sistemática e de punição efetiva foi um fator determinante para que essa prática continuasse a ocorrer. A proposta permaneceu em trâmite na Câmara dos Deputados desde 2004 e em outubro de 2008, representantes da Justiça e entidades como a OAB pressionaram por políticas públicas mais efetivas para combater essa prática, defendendo que a PEC 438 fosse aprovada e a expropriação de terras se tornasse uma medida constitucional, o que só ocorreu em 2014, transformando a PEC na Emenda Constitucional 81/2014. Superar as violações de direitos fundamentais, como as que ocorreram no interior do Rio Grande do Norte, exige um esforço coletivo e contínuo. Para isso, é necessário propor soluções razoáveis para superar essas violações. Tais ações
constituem o fortalecimento das equipes de fiscalização do trabalho, aumentando a presença de auditores fiscais e preparando-os para atuar em regiões remotas, criar e divulgar amplamente canais acessíveis para que os trabalhadores possam denunciar abusos, mesmo em áreas isoladas, e investir em políticas de desenvolvimento econômico sustentável, qualificação profissional e geração de empregos em comunidades rurais, podendo assim reduzir drasticamente a incidência de trabalho escravo, se aliando assim ao ODS 1, que trata da erradicação da pobreza, ao garantir o acesso a oportunidades de trabalho dignas, e a ODS 8, que diz respeito ao trabalho decente e crescimento econômico. A luta contra a escravidão moderna é uma questão de justiça e de proteção aos direitos fundamentais. Aprovar e aplicar políticas como a PEC 438 foi o primeiro passo para garantir que as liberdades de locomoção, atividade profissional e dignidade humana sejam respeitadas em todo o Brasil. É responsabilidade de todos nós assegurar que os erros do passado não se repitam e que o futuro seja construído sobre o respeito à liberdade e à dignidade humana.